Bom dia, irmãos. Desculpa, eu estou nervosa, então se eu falar alguma coisa errada, me desculpa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elisângela. Eu fui enviada aqui pela Igreja de Belo Horizonte. Eu vim em julho de 2023. Fiz treinamento para ser enviada como missionária temporária para a África do Sul em dezembro de 2023 e retornei na última segunda-feira. E eu fiz um script para eu não me perder. Então, eu quero falar um pouquinho, né, da minha salvação. Antes de conhecer a Good News, eu ia em outra igreja, né? Eu fui criada em uma outra denominação e foi me ensinado o quê? Que para eu ir para o céu, eu tinha que seguir, né, todos os mandamentos ali, né, me esforçar, mesmo que eu não conseguisse, eu tinha que me esforçar ao máximo. E eu sempre fui assim, tentei ser aplicada a isso, né? Então eu me esforçava até demais e isso me trouxe um peso muito grande. Porque eu queria sempre fazer o meu melhor, mas eu sempre sentia que Deus estava desapontado comigo. Ao ponto de eu chegar, né, pegar um caderno ali, escrever todos os meus pecados daquele dia e orar a Deus, né, chorando muito, pedindo a Deus perdão. E aí no outro dia se repetia, né? Aí hoje eu me irei novamente, hoje eu pensei mal do irmão, hoje isso, hoje aquilo. E chorava. E aí, até que um dia eu já estava com uma angústia muito grande, porque também nessa igreja ensinava que se você não falasse língua estranhas, né, línguas dos anjos que eles falam, você não tinha o Espírito Santo. Então pronto, Deus não me ama, porque até hoje eu não falei. E aí eu tinha isso, Deus não me quer não. E aí eu fui um dia assim de muito desespero já com essa situação. Eu entrei para o meu quarto, dobrei meu joelho e falei: Deus, eu não consigo ser diferente disso. Tem anos que eu tento, o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sonda o coração, o Senhor sabe que eu tento, mas que eu não consigo. Me mostra qual que é o teu verdadeiro caminho, né? Porque na outra igreja também tinha essa questão de sacrificar, né? Você trabalha durante todo, que tem 2 vezes ao ano, aí você trabalha, pega todo o seu dinheiro, coloca no altar e faz um pedido a Deus. E o meu era sempre desse lado espiritual, porque eu sempre quis conhecer a Deus de verdade. E eu nunca sentia que eu era filha, que eu conhecia a Deus de verdade. Então, eu fiz essa oração assim, com todo o meu coração, né? A gente ora todo dia, mas tem aquele dia que você coloca toda a sua força. E eu falei: por favor, me ensina o teu caminho, me mostra, né, o que o Senhor, aonde o Senhor está, qual que é o seu verdadeiro caminho, me guia, porque eu não tenho condições de ir se o Senhor não me levar. E aí eu fui ler a Bíblia e Deus me deu essa promessa que eu guardei no meu coração e eu confio plenamente que Deus tá me guiando em todos os momentos assim de dificuldade. Eu me lembro, não, Deus está me guiando, que seria Salmos 32, versículo 8. Após essa oração, Deus me falou: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, eu confio que Deus agora vai me guiar, que eu não estou no controle de nada. E aí, após essa oração, eu conheci a Good News através do Coreia Day. Eu sempre gostei da cultura, né, da comida, e vi que ia ter um Coreia Day próximo à minha casa. Eu nunca teve próximo à minha casa. Em Belo Horizonte não tem muito isso, né? E aí fui e ouvi a palavra. E a palavra que foi pregada me trouxe uma paz, assim. Eu falei: não, aqui é igreja, eu vou perguntar. E perguntei a uma mocinha o endereço da igreja e continuei indo. Só que por eu ter sido criada, né, na outra igreja, eu fiquei com medo, né, o que muita gente sente: mas será que eles estão pregando liberdade, né, que você pode fazer o que você quiser? E aí continuei indo e vi, né, que não
que não era isso, só que eu ainda tinha muita minha justiça, principalmente, assim, depois que o pastor falou comigo, olha, Elisângela, vem morar na igreja, tal, e me explicou os projetos que tinham, aí eu falei assim, eu queria morar, eu queria ir para a Coreia e tal, e aí ele conversou com o pastor Kim, e eu vim para cá fazer o treinamento, com a intenção de ir para a Coreia. E aí, quando eu cheguei aqui, né, e as meninas com a idade diferente da minha e tal, e eu ainda muito com a minha justiça, e eu ficava julgando, e aí eu me lembro de um dia aqui embaixo, no salão de culto, a Samoni falou uma coisa comigo que ficou no meu coração. Eu abri meu coração para ela e ela falou assim, olha, Elisângela, você ainda vai descobrir que você é igual a elas, que você é má, que não tem diferença, que todo mundo é assim. E isso ficou no meu coração. E eu, assim, eu entendi que eu era má, mas eu achava que, é liberdade. E aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, se eu não estou me vendo, né, se eu não estou vendo isso, então me mostra. E depois a Samoni me conduziu que o melhor para mim era a África do Sul. Na hora eu não gostei, mas eu também fui orar, e aí Deus me lembrou de uma oração que eu tinha feito antes de saber que pessoas moravam, né, na Good News, que tinha a KYF, e eu tinha feito oração a Deus, que eu tinha vontade de ir para um outro país e que eu tinha muita vontade de aprender o inglês, de ser fluente em inglês, porque a minha vida toda eu não tive essa oportunidade, né? E aí eu lembrei, eu falei assim, não, isso é condução de Deus, né? Deus está me conduzindo para lá, então eu vou aceitar. E fui. E lá eu descobri que eu sou muito má. Deus realmente me mostrou que se tirar Deus, não tem nada, não tem... só tem maldade mesmo no meu coração, e Deus me mostrou isso assim, muito claro lá. E Deus me conduziu a trocar o meu coração, porque eu tive que aprender, né, uma nova língua e tem pregação. De manhã, né, devocional, tem pregação. Depois, reunião, todo mundo junto, tem culto à noite. E aí eu não entendia nada. Eu cheguei lá, eu não sabia me apresentar em inglês, não sabia falar nada. E aí eu tive que aprender também a contar com a graça de Deus, que não é com a força do meu braço. E aí eu fui orar, Senhor, eu tentei aprender inglês a minha vida inteira e não consegui. Se o Senhor não me der graça aqui, eu não vou aprender a vida espiritual, eu não vou conseguir ajudar na igreja, eu não vou conseguir fazer nada. E, pela glória de Deus, hoje eu posso assistir a uma pregação lá e entender tudo, eu consigo me comunicar em inglês. Então, não só, né, na vida espiritual, mas eu também tive esse ganho, né, na minha vida pessoal de aprender o inglês, de desenvolver e culturalmente também, né? E na minha vida espiritual, eu aprendi a contar e confiar em Deus nas situações difíceis, porque como eu sempre tive que me cuidar, eu tive que aprender que não é na força do meu braço, que não adianta, aqui eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ir se Deus não entrar no negócio, como foi na questão do inglês. Então, eu tive que reconhecer isso, e também foi muito gratificante para mim sair para poder pregar, conhecer a realidade de outras pessoas que bem diferente da nossa. Quando eu cheguei aqui na igreja, esse lugar, a gente tinha que passar um lugar, andar 1 hora, né, numa estradinha para poder chegar no vilarejo e pregar. Essa mocinha é de Moçambique, eu fiquei muito feliz quando eu pude pregar também em português. E saía para pregar com a Samoni Joyce, que me ensinou demais. Também foi uma resposta de oração, porque as meninas têm a diferença de idade muito grande também, né, de mim. E aí eu pedi a Deus, Senhor, o Senhor tem que enviar uma pessoa que vai ter uma maturidade maior para me orientar, né? E aí enviou ela, que eu tinha que ajudar ela todo dia na janta. Todas as vezes que eu ia ajudar ela na janta, a gente conversava. Então, eu desenvolvi o inglês e ela
me ajudava, né, no meu coração, assim, me dando orientação. E aprendi muito com ela assim, quero visitar ela um dia, porque foi bênção na minha vida. E a gente ia visitar, né, casa dos irmãos, tinha todos os projetos da igreja de seminário, né, e acompanhar, a gente ia nas escolas para poder convidar, né, os alunos a participar de todos os eventos. O seminário bíblico que teve lá também, a gente participou. Tinha também, né, a coleta de lixos ao redor, né, da igreja, no vilarejo lá perto, então a gente tinha essas atividades lá também. O Coreia Day que teve lá. Os voluntários, a gente visitava outras igrejas também, que não era Good News, né, para poder pegar o evangelho. Aí tinha coral, tinha dança. Irmãos, como que eu tive que contar com Deus para dançar e quebrar o coração? Meu Deus, eu chorava. Senhor, eu dançar? Sério? Mas Deus foi dando graça. E para cantar também, porque dá para perceber que a minha voz não é boa. Esse foi um evento que teve em UJ, né, na universidade lá também. A gente ganhou um dos prêmios, foi muito bom. A maior parte do tempo que eu tive lá, os voluntários que viveram lá, né, durante um maior período de tempo comigo, o pessoal do coral. E também tinha as aulas de português. E aí, com 2 meses que eu estava lá, não sabia falar inglês direito, eu tinha que ensinar português. E eu tive que contar com quem? Com Deus. E deu certo, irmãos, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz de poder ensinar e ao final da aula, ver as pessoas lendo português, para mim foi muito gratificante. Conhecer as pessoas também. Lá eu fui líder das crianças, né? Um dia eu fui apresentar ao pastor um problema que estava tendo e ele falou, você é a líder agora? E aí tinha as atividades com as crianças, né? A gente começou a fazer reunião para poder ensinar todos os voluntários também, né? A Samoni e eu. E foi muito bom. E esse foi o último dia que eu testemunhei antes de vir. A cor da igreja foi eu que escolhi. Quando pintou, eu me orgulho disso. A primeira foto, acho que já passou, né? É o pape, que é o que a gente comia lá. A primeira foto, acho que esse branquinho é um vegetal e às vezes, né, tinha o frango. Na hora do almoço, irmãos, era arroz, uma batata, uma cenoura que você picava e 22 pessoas comiam. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, também cheguei com esse coração assim de muita gratidão, porque a gente aqui é muito abençoado por Deus, muito mesmo. Cheguei aqui, ver 4 opções de carne, sobremesa. Nossa, eu já engordei acho que uns 2 quilos nessa semana. E assim, tudo que eu vejo aqui, a igreja, sabe, como que a igreja é, a estrutura, tudo, nossa, me dá um coração de gratidão tão grande, porque a gente é muito abençoado aqui. E isso também trouxe um benefício muito grande para mim, né, desse coração. E eu voltei também com o coração de receber condução da igreja para onde que eu teria que ir. Eu falei assim, se a Samani falar para eu ficar, eu vou ficar. Se ela falar para eu ir, eu vou ir. E aí, conversando com ela, a orientação que ela me passou era para eu retornar a BH. Então, na terça-feira à noite, eu retorno a BH, né? Vou morar lá e ajudar na igreja de Belo Horizonte. E também por conta da minha mãe, que ainda não recebeu salvação, né? A Samani me passou. O que adianta ganhar o mundo inteiro, né, e perder a minha família? Então, vou estar lá com a minha mãe, mas, claro, pretendo voltar, visitar vocês, participar dos eventos assim que possível. E eu quero agradecer todo mundo que sempre me ajudou, né, sempre me recebeu tão bem aqui. Agradecer a Samoni e o pastor que me deu essa oportunidade. E, principalmente, muito obrigada a Deus
porque sem ele nada disso teria sido possível e vai ser uma memória muito feliz para o resto da minha vida. Obrigada a todos.